Queremos pedir pelo Teu Espírito Santo que esteja iluminando, Senhor, a palavra que será dada. Abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, Pai, para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos ouvidos. Senhor Jesus, abençoa o nosso instrutor de Bíblia, o Silas. Amém. Que traga a sua palavra, que nós possamos escutar aquilo que o Senhor quer falar, e não aquilo que nós queremos ouvir. Amém. Abençoa aqueles que estão chegando, aqueles que ainda estão a caminho e aqueles que não puderam estar por algum motivo. Somos gratos pela Tua presença aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 2, começando no verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei que vocês têm feito, vocês trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar as pessoas, mas sei que puseram à prova que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram situações com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste e pratica as primeiras obras? Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, pois tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se elevaram a Deus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada de 2 lados. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Ai de vocês, alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependo e, se não, tenho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com as palavras da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhes-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que os
capítulo da Bíblia que não é difícil de entender no livro do Apocalipse é o capítulo 2 e também o capítulo 3. De fato, o livro do Apocalipse, apesar de ter um significado muito amplo pelo período histórico que ele cobre, não é um livro difícil de se entender desde que você tome cuidado de estudar. Quem lê o livro do Apocalipse tem grande dificuldade com ele. Quem estuda o livro do Apocalipse acaba descobrindo coisas espetaculares nele. Algumas coisas vocês vão descobrir hoje. O livro do Apocalipse foi o último dos livros bíblicos a ser canonizado. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia, como nós conhecemos, não veio em 66 volumes ou 66 parcelas prontas da mão de Deus. Não. A Bíblia, como você conhece aí, veio um livro de cada vez, para pessoas diferentes. E com o passar do tempo, Deus foi orientando o seu povo para que eles pudessem escolher quais eram os textos considerados canônicos ou não. Um texto é considerado canônico quando reconhecidamente ele foi inspirado por Deus e está em acordo com os outros livros da Bíblia. Por isso a expressão canônico, estar em acordo com. O livro do Apocalipse, por muito tempo, não foi entendido. É mais ou menos só lá pelo ano 400 da nossa história, 300 anos depois da morte de João, que o Apocalipse foi entendido como sendo um livro sagrado. Mas até hoje tem muita gente que não entende. Eu sou daqueles que acredita que antes de você estudar a árvore, você tem que conhecer o tamanho da floresta. E agora eu usei uma linguagem bem apocalíptica. Porque eu não estou falando de reflorestamento e nem de botânica. Eu vou repetir o que eu falei. Antes de você conhecer a árvore, você tem que saber o tamanho da floresta. Isso não é botânica. E não tem nada a ver com reflorestamento. Isso é uma linguagem simbólica para se referir a algo maior. O que eu quero dizer com essa frase? Eu quero dizer que antes de você conhecer as parcelas, é melhor você dar uma olhada no total da soma. É melhor você ter uma visão do todo antes de sair estudando o detalhe. O que eu quero fazer com você agora nos próximos 5 minutos é procurar te dar uma visão panorâmica de todos os outros 21 capítulos do Apocalipse. São 22, o primeiro nós já estudamos semana passada. O que eu quero fazer agora é revisar a mensagem do livro do Apocalipse. E gostaria muito que você voltasse ao slide que eu vou mostrar aqui. Toda vez que você fosse estudar um verso ou capítulo do Apocalipse, no sentido de encontrar uma dessas características que eu vou mostrar aqui para você no texto que você vai estar estudando, porque você vai ter que fazer isso, ok? Qual é a grande mensagem do livro do Apocalipse? Em primeiro lugar, não esqueça dessa primeira característica, hein? Isso que está aqui de forma geral vai valer para a Bíblia como um todo, mas vale especialmente para o livro do Apocalipse. Primeira coisa importante, nós estamos vivendo um conflito entre o bem e o mal. Desgraçadamente, nós fazemos parte de uma geração, uma das primeiras gerações na história da humanidade, que está começando a desacreditar da existência do mal. Eles nem acreditam na existência do bem, eles acreditam na ética, nos bons valores, esse negócio de você não dar propina, não receber propina, isso eles acreditam, todo mundo por aí vai pregar mais ou menos o mesmo discurso. Mas eles não acreditam muito no bem. E certamente não acreditam no mal. O mal, conforme a Bíblia apresenta, existe, é real, é tremendamente perigoso. E eles acham que o mal, conforme a Bíblia apresenta, está na mesma categoria do boitatá, da mula sem cabeça, do saci pererê
do coelhinho da Páscoa, da fada do dente e do Papai Noel. É uma crendice popular. Aliás, esse é um argumento fortíssimo do mal. Jesus usou esse argumento dizendo: olha, o inimigo não vai apresentar aquela cara que você está esperando. Ele vai apresentar algo diferente para o qual você não está preparado. Foi desde o começo assim com Eva. Nós estamos vivendo um conflito medonho. Aqui tem uma série de textos que nós vamos estudar ao longo desse programa nosso. Nós não vamos trabalhar com esses textos agora, mas quando você pegar esses slides em casa, corra. Se você não está recebendo esses slides, converse com o seu Florisvaldo, ele tem um grupo no WhatsApp. Se você se inscrever nesse grupo, você vai receber essa apresentação. Assim que a gente terminar aqui, antes da meia-noite, esse negócio está no grupo do WhatsApp, você vai poder receber isso. O primeiro texto aqui, Apocalipse 12:7, usa uma expressão inequívoca de conflito. Houve guerra no céu. Ponto. O pau comeu. E nós estamos falando de uma guerra física. Não é esse negócio de um negócio espiritual, não. Houve guerra no céu. A cuica roncou. É exatamente o que aconteceu lá. Ok? Muito bem. Olha o segundo texto. Irou-se o dragão contra a mulher. Ok? É um conflito. Não se preocupe em entender o que é dragão e o que é mulher. Nós vamos tratar isso mais à frente. Mas o irou-se, você entende bem. Muito bem. A segunda mensagem importante do Apocalipse é o seguinte: apesar de estarmos num conflito, nunca esqueça de uma coisa: Deus está no controle. Ponto. O tempo todo. Ponto. Quando as coisas estão boas, Deus está no controle? Claro, ótimo. E quando as coisas não estão boas? Quando o exame está alterado, quando você bate o carro, quando os negócios não reagem, quando você tem problemas de relacionamento na família, Deus deixou de estar no controle? Sim ou não? Não. Nunca. Aliás, um dos assuntos mais interessantes da Bíblia é como nos momentos mais difíceis você pode perceber a mão de Deus atuando na tua vida. E se você tem alguma dúvida se Deus está ou não no controle, estude o livro de Jó. Eu gostaria de ter tempo para falar para você sobre o livro de Jó. É um negócio espetacular. Espetacular. Valeria a pena você dedicar um fim de semana inteiro para estudar o livro de Jó. Nas palavras de um grande poeta francês, Victor Hugo, o livro de Jó é o maior poema que alguém já escreveu. Então, só sob o ponto de vista literário, vale a pena estudar o livro de Jó. Victor Hugo, o maior poema que a história registra. Muito bem. O livro de Jó mostra claramente Deus no controle, o tempo todo. E as coisas vão de mal a pior. E Deus continua no controle. E aí, se você não está entendendo como é que as coisas vão de mal a pior com Deus no controle, você vai ter que ler o livro de Jó. Tá bom? Muito bem. Terceira mensagem importante do ponto de vista do Apocalipse. Ele conta toda a história do povo de Deus aqui na terra, desde os dias de João. Provavelmente o Apocalipse foi escrito 5 anos antes de terminar o primeiro século, ano 95, ano 96 da nossa era. Portanto, já tem quase 1900 anos que o Apocalipse foi escrito. E ele conta a história dos dias de João até um futuro que ainda não chegou. Nós estamos no livro do Apocalipse. Quarta mensagem importante: Deus conhece você. Você vai ver isso muito claro. Olha quantos versos da Bíblia, só no livro do Apocalipse, dizem claramente que Deus conhece você. Apocalipse 2:2, 2:9, 2:13, 2:19, 3:1, 3:8, 3:15. Uma porção deles nós lemos aqui, alguns nós vamos revisar. Deus conhece você. São versos que dizem assim, Deus falando: eu sei que você está sofrendo. Uau, está escrito aí. Eu sei que você está sofrendo. Deus conhece. Deus conhece. Isso quer dizer que você não tem que orar? Não. Você não ora para contar para Deus coisas que Ele não sabe. O Deus da Bíblia é onisciente. Ele sabe todas as coisas.
orar para Deus e dizer: Senhor, não sei se o senhor está sabendo, mas as coisas que estão difíceis. Não, Deus sabe que as coisas estão difíceis. Então para que você tem que orar? Você tem que orar para poder desenvolver uma relação de dependência tua em relação a Deus. E acredite, coisas extraordinárias acontecem quando você ora. Ok? E Deus se importa só com as coisas difíceis? Não. Tem coisa que faz sentido deixar fora dos planos. Não. Deus se importa com coisas difíceis. Deus se importa com coisas fáceis. Se tem alguma coisa que está te incomodando, leve para Deus. Eu conheço uma história mais ou menos assim. A pessoa tinha recém tirado a carteira de motorista. E ela tinha aprendido a dirigir depois de adulta. Então você sabe que existe uma diferença. A minha geração é de crianças que, desde o berço, estão sentados no colo do papai, segurando a direção. E nenhum dos caras da minha geração tem a menor ideia de quando aprendeu a dirigir. Okay? Com 12 anos você já pegava BR, essas coisas assim. Mas hoje é diferente. Então hoje nós estamos indo com a geração das pessoas que começam a dirigir depois dos 18 anos, vai fazer aquele autoescola, aquele negócio todo. Ela tinha acabado de tirar a carteira, tinha aprendido depois de grande. E para qualquer um que está começando a dirigir, especialmente depois de grande, tem uma coisa que é um horror total, né? Estacionar carro. Ir para frente é fácil, ir para trás não é tão fácil. Agora estacionar carro é um horror. Certo? Muito bem, isso incomodava muito essa pessoa. E às vezes ela precisava ir no supermercado ou no estacionamento mais ou menos como esse que nós temos aqui. E ela fazia a seguinte oração: Senhor, ajuda eu encontrar naquelas vaguinhas bem fácil, que é chegar e colocar um carro reto. E não foram uma, não foram duas, não foram 3 vezes, a vaguinha estava esperando ela. Deus conhece você. Se tem alguma coisa te incomodando, leve para Ele. Leve para Ele. Ok? E aguarde o tempo dele. Quinta mensagem importante do Apocalipse: os juízos de Deus estão chegando. Aliás, você vai ver uma boa parte do livro do Apocalipse falando dos juízos de Deus ao longo da história. É um engano a gente achar que os juízos de Deus estão só no futuro. Na verdade, o juízo final está no futuro. Mas existem juízos que já vêm da parte de Deus em muitos períodos que estão no passado. Nós vamos estudar daqui a pouco as 7 trombetas. Isso é um assunto lá para frente. Eu mencionei aqui o capítulo 16 do livro do Apocalipse, que fala das 7 pragas. Esse é o capítulo que causa um calafrio em qualquer um que lê. Tá? Eu não recomendo essa leitura para logo depois do almoço. Não é um assunto interessante para a tua digestão. É um capítulo pesado. Esse capítulo está todo no futuro. Tem gente que morre de medo disso aqui. Muito bem. Agora, se tem uma parte espetacular do livro do Apocalipse, leitura para depois do almoço, ok? Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Os 2 últimos capítulos da Bíblia. E olha que coisa interessante aqui, ó. Lembra da ideia de que você tem que conhecer o tamanho da floresta para depois estudar cada árvore? Tudo bem? Agora a nossa floresta é a Bíblia como um todo. Quer ver só? Os 2 primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1 e Gênesis 2. Perfeição. Não tem nada de errado em Gênesis 1 e Gênesis 2. Comigo aqui, ó. Os 2 últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e Apocalipse 22. A mesma coisa. A mesma coisa. A Bíblia começa contando uma história que começa com perfeição. E a Bíblia termina contando uma história que chega de volta na perfeição. Esse reencontro com a perfeição é algo espetacular. Leia Apocalipse 21 e 22 antes de dormir. Ok? Essa é a mensagem central da Bíblia. A perfeição vai ser restaurada. Agora, não se esqueça que a perfeição ainda não voltou, portanto nós estamos no meio de um conflito. Mas esse conflito tem Deus no controle. Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Como é que eu vou entender o livro do Apocalipse? O capítulo 2 não é difícil de entender, mas tem alguns capítulos bem complicados, quando a gente fala das trombetas, quando nós falamos das pragas.
são coisas difíceis de entrar na nossa cabeça. De maneira geral, as pessoas se posicionam em relação ao livro do Apocalipse. Essas pessoas que eu me refiro são teólogos que estudam isso há bastante tempo. Eles se posicionam de 3 formas. O primeiro é o preterismo. Para os preteristas, eles entendem que as profecias do livro do Apocalipse todas estão no passado. Nenhuma delas ainda falta a ser cumprida. Os futuristas fazem o contrário. Imaginam que tudo do livro do Apocalipse está no futuro. Os historicistas entendem que nós temos coisas no passado, coisas no futuro. Ok? A abordagem que nós vamos tratar aqui, nesse curso, ela é historicista. E você já vai entender o porquê disso num slide que eu vou te mostrar mais à frente. Além disso, alguns interpretam o livro do Apocalipse de forma literal. Você vai ouvir falar em dragão, você vai ouvir falar em monstro, e o livro do Apocalipse fala muito disso. E as pessoas procuram encontrar um cumprimento literal de todas as profecias apocalípticas. Cada vez que um Papa é eleito, cada vez que um presidente dos Estados Unidos é eleito, as pessoas procuram olhar ali para o livro do Apocalipse e ver onde é que as coisas estão se encaixando, o que está cumprindo-se com essas mudanças no cenário político mundial. Tem a turma que defende o alegorismo. É a ideia de que os símbolos não são literais, nenhum deles. Os símbolos são apenas representações de uma realidade que o símbolo é um elemento figurativo. De fato, a única forma confiável para você entender o livro do Apocalipse é o principal princípio da Reforma Protestante: sola scriptura. Isso aqui é uma expressão do latim. Esse sola em latim quer dizer somente, escritura, sola. O que é escritura? Só a Bíblia. Só a Bíblia. A Reforma Protestante começou com 5 sola. Sola Escritura, sola fide, sua fé, sola gratia, somente pela graça. Agora o meu latim não é tão bom assim, mas eu acho que é soli Christus, somente Cristo. E depois é soli Deo Gloria. Então, 5 princípios da Reforma Protestante: somente a Bíblia, somente a fé, somente a graça, somente Jesus e somente Deus merece a glória. Ok? Muito bem. O que nós queremos dizer com sola Escritura? A interpretação do livro do Apocalipse tem que ser encontrada onde? Na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia. Jesus, quando falou sobre uma questão referente à interpretação profética para os dias dele, ele disse o seguinte: vocês têm que estudar a Bíblia. Vocês têm que estudar a Bíblia. Não sou eu que vou resolver o problema de vocês, vocês têm a Bíblia, estudem a Bíblia. O problema que Jesus estava respondendo nesse caso era o seguinte: o que ele ia fazer para mostrar que ele era filho de Deus? O sujeito estava esperando que ele mandasse descer fogo do céu, desse um estalo e aparecesse ali um dinossauro, alguma coisa assim, né? E ele disse: não vou fazer nada disso não, estude a Bíblia, você tem a Bíblia, estude a Bíblia. Olhe para mim, leia o que está na Bíblia. Se você não conseguir encontrar razões na Bíblia para acreditar em mim, você não precisa acreditar. Agora, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Ele não disse leia a Bíblia, ok? Em nenhum lugar da Bíblia está dito você ler a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. É diferente. Muito bem. O capítulo que nós começamos a tratar é parte de uma série de 2 capítulos. Nós vamos terminar o assunto de hoje, a semana que vem, no capítulo 3. É conhecido como as 7 cartas do Apocalipse. Eu mencionei para vocês a semana passada que o número 7 aparece 59 vezes no livro do Apocalipse. 59.
Ok? Hoje nós estamos começando a estudar um conjunto de 7. Nós vamos ter 7 cartas. Nós vamos ter, daqui a pouco, 7 trombetas. Depois nós vamos ter 7 selos. Depois nós vamos ter 7 pragas. Ok? Existe um conflito grande acontecendo. E você vai ver em algum lugar do Apocalipse que esse conflito passa por uma briga entre o número 7 e o número 6. É claro que isso não é uma linguagem literal, mas vai haver sim um conflito nesses termos. Quais os objetivos dessas 7 cartas? Primeira coisa que você tem que considerar é o seguinte: cada uma das cartas que você lê hoje, lemos 4, Éfeso, segunda, Esmirna, terceira, Pérgamo, quarta, Tiatira. Lemos essas 4. Cada uma dessas 4, e mais as 3 que nós vamos ler semana que vem, foram igrejas literais dos dias de João. Assim como nós temos diferentes igrejas em Curitiba, nós tínhamos igrejas em diferentes localidades nos dias de João. E essas cartas, todas as que nós lemos hoje, eram dirigidas para igrejas que existiam nos dias de João. Esse não é um hábito novo. A Bíblia está cheia de cartas escritas para igrejas. Quem que escreveu muitas dessas cartas? Paulo. Por exemplo, ele escreveu uma carta para a igreja a primeira deles. A primeira, eu estou falando da primeira em ordem que ela aparece na Bíblia. A primeira carta de Paulo é para a igreja antes de Corinto, Roma. Depois ele escreveu 2 cartas para a igreja de Corinto. Também escreveu mais 2 para Tessalônica. Ele escreveu só para igrejas? Não, escreveu também para indivíduos. Por exemplo, escreveu para um sujeito que era estudante de teologia dos dias dele, chamava-se Timóteo. Escreveu 2 cartas para Timóteo. Escreveu uma para Tito, Filemon. Bom, ele escreveu para uma porção de gente. As cartas que Paulo escreveu para Timóteo, ou as cartas que Paulo escreveu para Corinto, apesar de serem dirigidas ou a igrejas ou a pessoas dos dias dele, tem ou não tem valor para nós? Puxa, se não tem. Quantos convites de casamento você já viu que mencionam em algum momento 1 Coríntios 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, eu vou ser que nem uma buzina de trem às 5 horas da manhã, inconveniente. E acredite, eu entendo disso porque eu estou perto de um lugar onde o trem buzina às 5 horas da manhã. O amor jamais acaba, ok? Havendo línguas, elas passarão. Isso é 1 Coríntios 13. Para quem que Paulo escreveu isso? Para os nubentes que estão se casando esse fim de semana aqui na igreja? Não. Mas podia ser aplicado a eles, sim ou não? Claro que sim. Até hoje nós fazemos isso. Ok? Por exemplo, foi para Timóteo que Paulo escreveu um texto espetacular, né? Ele disse bem assim para Timóteo: toda a escritura, me ajuda, seu Flores, é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para demonstrar. Ok? Até hoje nós usamos isso. Muito bem. Se nós fazemos isso com as cartas que Paulo escreveu, quanto mais devíamos fazer isso com as cartas do Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha. No começo do capítulo 2, quem é que está escrevendo a carta para a igreja de Éfeso? Pode ler para mim, dona Márcia, por favor, capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7
candelabros de ouro. Agora vamos ver quem escreve a igreja de Esmirna, Dona Olga, por favor. Capítulo 2, verso 8. A igreja de Esmirna escreva o seguinte: essa mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Carol, lê para nós o verso 12. Aqui nós temos aquele que escreve para a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Dona Lucimar, verso 18, é o sujeito que escreve para a igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Quem escreveu para Timóteo foi? Não, para Timóteo foi? Paulo. Quem escreveu para Corinto foi? Paulo. Quem é que está escrevendo para Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira? Jesus Cristo. Ok? Jesus Cristo. Aquele que esteve morto e ressuscitou, aquele que anda no meio dos candelabros. Jesus está fazendo aí uma referência ao serviço do santuário do Sinai. E é claro que no verso 18, isso fica ainda mais evidente, né? Essa mensagem vem de quem? Do Filho de Deus. Mais claro do que isso, nem o sol do meio-dia, né? Agora, comigo aqui, pessoal. Se nós damos todo o valor que damos aos escritos de Paulo para Corinto e aplicamos isso à nossa vida, ou não fazemos isso? Como é que nós não vamos fazer a mesma coisa com alguma coisa que Jesus escreveu? Portanto, olha só, além de se dirigirem às 7 igrejas literais, as 7 cartas, elas se aplicam a você e a mim. Ao longo dessas cartas, existem conselhos preciosos que você pode colocar em prática na tua vida hoje. Capítulo 2, verso 3. Dê para mim, Adilson, por favor. Tens perseverança e suportasses provas por causa do meu nome e não te deixasses esmorecer. Ok? A tradução da Nova Linguagem de hoje diz: vocês aguentam a situação com paciência. O que mais? E vocês sofrem sem desanimar. Tem muitos cristãos passando por dificuldades como aquelas que passavam os da igreja de Éfeso. Agora, veja só, continua comigo aqui, ó. Na carta para a igreja de Pérgamo, verso 14. Pode ler, Juliano, por favor. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem a práticas da prostituição. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre a mensagem para a igreja de Pérgamo. Balaão foi um falso profeta. Ele começou como profeta de Deus, mas ele gostava mais do dinheiro. O que valia para os dias de João continua valendo para nós. Os ensinos que Jesus passou a cada uma dessas igrejas eram tão importantes nos dias de João quanto o são para os nossos dias. Agora aqui vem uma coisa muito interessante. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide razões para você acreditar que muitas profecias bíblicas são consecutivas. E com o passar dos tempos, o estudo dessas profecias do Apocalipse demonstrou que algumas delas, no livro do Apocalipse, também o são. Quando as profecias foram dadas para João, inicialmente elas valiam para 7 igrejas literais. Para a igreja de Éfeso. Depois as pessoas começaram a descobrir que os problemas, as virtudes, as condições presentes nessas igrejas eram semelhantes aos problemas, virtudes
e condições presentes na vida de cada um de nós. Portanto, também vale para nós individualmente. Mas eles perceberam mais uma coisa, que ao longo da história aconteceu uma sucessão de períodos proféticos referentes a cada uma das 7 igrejas. E você vai ver isso acontecer. O primeiro teólogo a enxergar essa característica na profecia de Apocalipse 2 era um sujeito do terceiro século chamado Vitorino. Quando a Idade Média chegou, eles foram capazes, isso nos dias de Lutero, eles foram capazes de identificar, inclusive, em que igreja eles estavam. Você vai ver isso acontecer. Muito bem. Eu quero mostrar para você agora um slide para você entender como é que esses períodos proféticos podem ser sucessivos. Vamos lá para o livro de Daniel, Daniel capítulo 2. Deixa uma marquinha Apocalipse, você vai voltar aí. Daniel capítulo 2. Se você abrir o livro, a Bíblia na verdade, você vai bater em Salmos ou Isaías, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Nós temos quase 700 anos de história separando Daniel de Apocalipse. Agora, sob o ponto de vista profético, os livros de Daniel e Apocalipse se complementam. Ok? Faz muito sentido você estudar ambos os livros. São profecias que têm uma relação próxima. Eu quero que alguém leia para mim, pode ser você lá no fundo, Diego, só a última frase de Daniel 2:38. É a cabeça feita de ouro. Quem que é a cabeça de ouro? O Senhor. Deixa eu explicar para você o contexto desse texto, para você entender do que nós estamos falando. Ok? Daniel tinha recebido uma profecia de Deus. De fato, a profecia foi para Nabucodonosor, ele dormiu e perdeu a profecia. Daí queria matar todo mundo, tocou um horror. Leia o livro de Daniel, eu não tenho condições de entrar no detalhe aqui. Mas olha só, Daniel recebeu essa profecia de Deus, e era uma profecia que envolvia uma sucessão de metais: ouro, prata, bronze, ferro, e uma mistura desgraçada, ferro e barro. Okay? Muito bem. Quando Daniel foi interpretar a profecia para Nabucodonosor, ele olhou para ele e disse: Majestade, lê para mim agora, Diego, a parte que você acabou de ler. O Senhor é a cabeça feita de ouro. Maravilha. O Senhor é a cabeça de ouro. Aí começou a interpretação profética. Agora, senhora, lê para mim a primeira frase do verso seguinte. Depois de ti levantará outro reino. Então, olha só, Daniel apontou o dedo para Nabucodonosor e disse: Majestade, com todo respeito, o Senhor é a cabeça de ouro. E agora, o verso seguinte: depois de ti. Você está percebendo uma sucessão aí? Depois de ti vai vir um segundo reino. Nabucodonosor era o ouro, o segundo reino era a prata. Os anos se passaram, de fato se passaram 600 anos. Agora você vem comigo em Mateus 24, verso 15. Deixa eu marcar em Daniel, você vai voltar em Daniel já já. Mateus 24, 15. Agora é nosso Senhor Jesus Cristo falando. E Jesus continuou: vocês verão no lugar santo um grande terror, que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Olha só. Vamos voltar para o início da história, você não pode perder o fio da meada aqui. Daniel começou dizendo o seguinte: Majestade, o Senhor é o quê? A cabeça de ouro. O que mais? Depois de ti vai vir alguém inferior. 600 anos se passaram. Agora era Jesus falando. 600
anos se passaram? E a profecia de Daniel ainda não tinha encontrado cumprimento, porque Jesus diz o quê? O que Jesus diz? Vocês, o verão aí não é aquela estação que a gente pôs a primavera, né? Verão aí é o verbo ver, em português é uma desgraça, né? Imagina se explicar para alguém que nunca viu português na vida que verão pode significar o oposto do inverno e pode significar o futuro do verbo ver. Pior do que isso é só tentar explicar para eles, o pessoal da língua inglesa tem uma dificuldade desgraçada com isso. Por que picape é a? Você fala a picape, você não fala o picape. Né? Se tem uma coisa masculina lá nos Estados Unidos, é pickup truck. O sonho de todo cowboy é uma F-150. Esse vem aqui no Brasil, não, isso aqui é a F-150. Aí. Bom, vamos lá. Verão aí o que é, pessoal? Jesus está falando do futuro. Nos dias de Daniel se cumpriu uma parte da profecia. O Senhor é a cabeça de ouro. Majestade, está para vir um segundo reino. Nabucodonosor não gostou disso. Você lê o capítulo 3, você vai ver que ele tinha uma solução para esse problema. Bom, e Jesus, 600 anos depois, diz: tem coisas que Daniel falou e ainda estão no futuro. Vamos voltar em Daniel para ver o que é que ele falou? Volta lá em Daniel, é Daniel 9, verso 27. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos. Mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Olha só, muitas profecias bíblicas são sequenciais, consecutivas. A estátua de Nabucodonosor era consecutiva. Os animais de Daniel 7 também. Começava com quem que era o primeiro animal? Falando da Babilônia. O Senhor é como? Não, Babilônia, pessoal. Quem que é o rei dos animais? O leão. O Senhor é o leão. Quem vai num museu alemão chamado Pérgamo, não tem nada a ver com a Pérgamo aqui nossa, tá? Ele vai encontrar lá uns afrescos tirados de umas paredes da Babilônia antiga. Tem leão para tudo que é lá. O segundo animal, quem que era? O urso, representando a Pérsia. Depois vinha o leopardo. E depois vinha alguma coisa que a zoologia não é capaz de definir. Era um animal terrível e espantoso. Essa é uma profecia sequencial. A profecia que nós estudamos hoje, ou que começamos a estudar hoje, também é sequencial. E quem estuda ela com cuidado vai encontrar na história razões para identificar a transição de um período para outro. Nós vamos começar a tratar das cartas agora. E as cartas que nós temos no Apocalipse 2 e 3 tem mais ou menos essa estrutura que está aqui. Primeiro, todas elas começam com um atestado de autoria. Os documentos que a gente tem hoje em dia, costuma-se fazer o atestado de autoria no final. Né? Conhecer firma. Lembra disso? Reconhecer firma. O cara envolve o cartório, você paga uma grana legal. Né? Muito bem. O reconhecimento de firma aqui vem de cara, hein? Primeiro verso. Quem está falando? Ok? É Jesus Cristo dando uma carteirada. Ele é o único que pode dar carteirada o tempo todo. Ele é o dono, ele é o autor, então não tem nenhum problema com a carteirada disso. Muito bem. Cada uma das 7 cartas começa da mesma forma. Jesus apresentando diferentes características da sua personalidade. Depois vem um elogio. Eu não sei se você trabalha com pessoas, mas um conselho oportuno para quem trabalha com pessoas é assim: elogie sempre em público.
pode elogiar com veemência. Se tiver que fazer crítica, faça em particular. Muito bem. E o elogio é sempre melhor se assoprar para depois morder. Jesus faz exatamente isso. Primeiro ele elogia, se necessário ele repreende, e todas as cartas terminam com uma promessa. E as promessas são espetaculares. Não tem uma que você possa dizer, essa aqui é meia boca. Não, são espetaculares. Muito bem. Isso visto, esse é um slide que nós já vimos semana passada, né? As 7 igrejas, geograficamente falando, elas se espalham por onde hoje é a Turquia. Aqui está a ilha de Patmos. A ilha de Patmos não pertence à Turquia, é parte da Grécia. A distância aqui não é muito grande, se eu não me engano, é coisa de 90 a 100 quilômetros entre Patmos e a primeira das igrejas, que é Éfeso. Nós vamos começar então com a mensagem à igreja de Éfeso. Olha só, uma curiosidade para você: essas referências que eu estou colocando aqui são de textos dos quais eu tirei essas informações, especialmente as históricas. No final da transparência vai ter um slide só com referências bibliográficas. A igreja de Éfeso tem uma característica importante. Eu tenho certeza que quando João recebeu de Jesus a primeira carta e ficou sabendo que a carta era para Éfeso, para João o chão tremeu. Sabe por quê? Pode comentar, pastor Paulo. João era pastor da igreja de Éfeso. Ele foi preso para Patmos por falar muito sobre Jesus, nós vamos ver isso daqui a pouco. E ele é tirado de Éfeso na mar e é levado para Patmos. E lá em Patmos ele recebe a mensagem do livro do Apocalipse. Portanto, a mensagem para a igreja de Éfeso era a mensagem para a igreja de quem? De João. A igreja de quem ele era ou tinha sido até recentemente pastor. Um metro. O que é um metro? É uma medida de comprimento. Como é que a gente põe a prova ao metro? Eu nunca fui lá, né? Mas dizem que lá em Paris tem um museu de peso e medida que tem lá o metro padrão. Então se você comprou um metro de tecido e está na dúvida se tem um metro ou não, faz assim, compra uma passagem para Paris. Vai lá no museu, e compara. Olha, tem um metro mesmo. Percebeu? Isso é por a prova. Uma das definições da palavra canônico é justamente isso. O que é um conjunto canônico? É aquele conjunto que serve de medida para os outros. Portanto, quando os membros da igreja de Éfeso puseram à prova o que eles estavam ouvindo, eles puseram à prova em relação ao quê? A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Então eu mostrei para você uma série de slides aqui. Você já tem muita coisa para a tua prova. Pega a Bíblia e estuda. Pega a Bíblia e estuda. Não esqueça do seguinte, hein? Isso não é um estudo de literatura, nem de história, muito menos de teologia. Olha só, o que você deve fazer? Antes de abrir a Bíblia, isso a gente comentou semana passada, você deve fazer o quê? Orar. Pedir a Deus, Senhor, dá-me sabedoria. Sabedoria não tem nada a ver com conhecimento. Conhecimento até pode ampliar a tua sabedoria. Você não precisa ser doutor nas línguas bíblicas, hebraico, grego, para poder ler o original. Não. Quando você pede a Deus sabedoria, se tem alguma coisa que Deus dá com alegria, é o quê? Sabedoria. Então peça a Ele. Muito bem. A turma da igreja de Éfeso colocava à prova os seus pretensos profetas. E agora tem
elogio interessante, é o verso 6. Pode ler para mim, Marcelo. Apocalipse 2:6. Mas vocês têm essa talvez odeiam os Nicolaitas, como eu também odeio. Vocês odeiam os Nicolaitas. Muito bem. Olha só. Vamos falar sobre os Nicolaitas. Eu não sei se você está familiarizado com essa expressão, assim diz o Senhor. Quem está familiarizado com isso, o pastor Walter aqui, o senhor Florisvaldo lá no fundo, o assim diz o Senhor quer dizer o quê, pastor? Quase sempre as profecias do Velho Testamento começavam com o quê? Assim diz o Senhor. É Isaías que está falando? Não. Assim diz o Senhor. É Ezequiel que está falando? Não. Assim diz o Senhor. E aí abre aspas e é o Senhor que está falando. Se tem algum problema com o que eu vou escrever, teu problema é com Deus, não vem reclamar comigo. Assim diz o Senhor. Está escrito. Tudo bem? Muito bem. Então, do ponto de vista teológico, quando você diz assim diz o Senhor, você está querendo dizer que o que você está dizendo está escrito aqui. Agora, se Deus está dizendo assim e você faz assado, bom, aí você está contrariando um assim diz o Senhor. E era isso que eles faziam. Apareceu um cidadão, eu não sei se o que eu vou te dizer aqui realmente aconteceu. É o que dizem os tais pais da igreja. O pai da igreja que eu estou citando aqui, Irineu. Ele viveu 200 anos depois que isso aconteceu. Isso que eu vou falar para você não está na Bíblia. Um dos 7 diáconos escolhidos no início da história cristã chamava-se Nicolau. Muito bem. E ele teria sido o sujeito que deu origem a uma seita ou uma crença gnóstica que produziu os Nicolaitas. De maneira geral, os Nicolaitas pensavam assim: primeiro, você não precisa ser radical. Olha, se tem uma conversa fiada, é essa que você não deve ser radical. Você quer um exemplo? Quem acha que a gente tem que ser flexível? Nem vou precisar levantar a mão. Mas pense com você mesmo. Você acha que a gente tem que ser flexível ou a gente tem que ser radical? Provavelmente a resposta correta é depende. Primeiro, porque depende mesmo. E segundo, quando você responder depende, dá tempo de pensar na resposta correta. Tudo bem? Muito bem. Mas vamos lá. Você tem que ser flexível ou você tem que ser radical? Flexível. Tá bom. Então vamos lá. Eu vou pegar um exemplo bem radical. Isso aqui é uma garrafa de água mineral que foi trazida para esse propósito. Ela é ouro fino, ela é sem gás e ela está lacrada. Eu garanto para você que ela está lacrada. Do jeito que eu comprei, está aqui. Você toma essa água? Sim. Sim ou não? Sim. Tá bom. Você é capaz de dizer quantas gotas d'água tem dentro? A garrafa é de 500 ml. Nós vamos imaginar que cada ml, cada mililitro, tenha 10 gotas. Se tem 500 ml, nós estamos falando de 5.000 gotas. É um bocado de gota. Tudo bem? Você toma todas elas? Sim ou não? Sim. Agora, só como um exercício de raciocínio, imagine que eu pegue um conta-gotas e eu vá na mais fedorenta rodoviária que existe. E lá eu vá num banheiro masculino e feminino, é sempre melhor, vou no banheiro masculino, e com o conta-gotas eu vou pegar uma gotinha, vai ser uma gotinha reforçada, mas vou pegar uma só, de dentro de um vaso sanitário imundo, fétido. Uma gotinha só. E eu vou colocar essa gotinha aqui dentro. Agora ela tem 5.001 gotas.
pessoa contaminou 5.000 corpos. Olha comigo aqui, ó. Você toma essa água? Não. Não, honestamente, você viu eu colocar a gota aqui dentro. Não importa se eu chacoalhei ou não, você toma essa água? Não. Quem é que é flexível, pessoal? Agora olha só, comigo aqui, ó. Ó, com água potável você é radical. Sim ou não? Sim. Pergunto para você o seguinte: salvação é mais ou é menos importante que a água potável? Salvação, esse negócio de escolher entre a vida eterna, perfeição absoluta, e o inferno de fogo, que vai acontecer, está no Apocalipse. Essa escolha entre vida eterna, um palácio, perfeição e inferno de fogo. Essa escolha é mais importante do que beber água mineral, sim ou não? Sim. Claro que é. Agora, com água mineral, as pessoas são radicais. Com salvação, que é muito mais importante, elas são flexíveis. Não dá. Não, aí eu preciso. Olha, o argumento diabólico mais eficiente é o argumento que diz o seguinte: tem que ser flexível em relação à salvação, cara. Primeiro porque, e tem muita gente que acredita que eu vou te dizer para você. Primeiro porque vai que quando Jesus volte, ele resolve dar uma segunda chance para todo mundo. Jesus é bom. Jesus é bom. Deus é melhor ainda. Ele vai dar uma segunda chance, não vai botar ninguém no inferno. Você está entendendo? Essa turma aqui começou a acreditar nisso. Você não tem que ser radical. Você não tem que ser radical. Pega a garrafa inteira. Cara, são 5.001 gotas. Você não vai ter o azar, você vai tomar um gole. Você não vai ter o azar de pegar justamente aquela desgraçada que vem da rodoviária. Estatisticamente falando, a chance de você beber uma gota impura entre 5.000 puras é quase zero. Mas você é radical. Não, você está de brincadeira, eu não chego nem perto disso aí. Entendeu? Você é radical? Muito bem. Eles começaram com uma conversa mole de que quando Jesus morreu na cruz, aboliu os mandamentos. Desafortunadamente, tem gente que acredita nisso ainda hoje. Jesus morreu na cruz, aboliu os mandamentos. Portanto, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive, aqui é a especialidade deles. Está escrito aí, não sou eu que estou falando, hein? Imoralidade sexual entre irmãos. Irmãos aqui não é necessariamente irmãos do mesmo sexo, né? Até não sei se não era, mas é irmãos na fé. Então era mais ou menos assim. Você vai imaginar o que é, né? Bom, vamos para a repreensão. Apocalipse 2, verso 4. Dona Márcia, por favor. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Essa é uma pergunta que faz muito sentido você ouvir dos lábios de Jesus hoje. Essa é uma pergunta mais ou menos assim. Jesus falando com você: será que você me ama hoje tanto quanto você me amava no início? Tem gente aqui que está estudando a Bíblia há muito tempo. O seu Florisvaldo já passou dos 80 anos. Será que você me ama? É Jesus falando com o seu Florisvaldo: será que você me ama como você me amava no princípio? Tem gente que está começando agora o estudo da Bíblia. Será que você me ama? Jesus é muito claro nos sermões que ele fez em mostrar que ele não vai dividir as tuas emoções com nada. E ele foi
explícito nisso. Mateus 24, 25, diz o seguinte: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Jesus falando. Ele está falando da primeira vinda dele. Eu não vim para trazer paz. Vai ficar irmão contra irmão, o que mais? Pai contra filho, filho contra pai, o pau vai comer. E é o que está acontecendo aí. Tem gente que está tendo que escolher entre a família e a sua salvação. Será que você me ama como você me amava no início? Vamos para a promessa. Dona Glaci, professora Glaci, por favor. Verso 7. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Uau! Uau. E esse é daqueles versos para sublinhar, aquela tinta que fica piscando. Ao vencedor, o que mais? Direito de comer da árvore da vida. Olha, meu amigo, essa fruta você não encontra à venda no supermercado. Não existe isso. Vamos para o segundo período profético, a igreja de Esmirna. O primeiro período se encerrou no ano 100. Esses períodos são consecutivos. O segundo vai até o ano 313. Esse foi um dos períodos mais duros da história do cristianismo. Era difícil ser cristão nesses dias. Cristão era comida de leão nas tardes de domingo do Coliseu em Roma. Muitos deles, muitos. Famílias inteiras eram destroçadas. Você quer ver como é que era a diversão da turma? Eles faziam assim, ó. Eles pegavam um grupo, mais ou menos como vocês, todos os cristãos, de preferência pai, mãe e uma porção de filhos. Você imagina, criancinhas pequenininhas, eles têm, a Lívia deve estar com uns 8 anos, né? E o menorzinho é de colo ainda. Tem um ano e meio. Então, a criancinha está no colo. A Lívia tem mais ou menos esse tamanho, ia estar agarradinha na perna da mamãe. Okay? E aí, então, essas pessoas eram soltas dentro do Coliseu. E a plateia ficava gritando, xingando, jogando, o que podiam jogar. E as pessoas iam se amontoando no centro da arena. E elas procuravam ficar mais próximas que podiam, porque elas não sabiam exatamente o que ia acontecer. E dali a pouco eles soltavam os leões. Os leões tinham ficado presos a semana inteira sem comer. Às vezes 10, 20 leões, famintos. Fazia uma semana que o bicho não comia. E aí, vocês aí todos reforçadinhos, sabe o que é? Vocês já imaginaram o que acontecia, pessoal? O que você ia fazer, Diego? Você ia proteger a criança no colo ou ia tentar salvar a vida? Rapaz, você já imaginou? Esse era o período de Esmirna. Esse período se encerra no ano 313. Eu contei isso tudo para você, porque no ano 313 vai acontecer algo muito importante. Nós vamos ver isso mais à frente. Olha o elogio feito a essa igreja. Apocalipse 2:9. Por favor, pode ler para mim. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Agora a sua esposa, por favor, o verso 10. Não temas as coisas que temos de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres posto à prova, e terei tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Desgraçadamente, para muitos cristãos da igreja de Esmirna, esse texto que a senhora acabou de ler teve um cumprimento literal, isso não era simbólico. Ser fiel até a morte. E muitos morreram como família, destroçados numa tarde de domingo como comida para leão no Coliseu em Roma. Ser fiel até a morte. Esses 10 dias
que são mencionados na profecia são símbolo de um período literal bem maior. Na profecia bíblica, um ano profético, aliás, me perdoe, um dia profético equivale a um ano literal. Tem 2 versos bíblicos onde você vai encontrar isso bem claro. Mas em casa, o livro de Números e o livro de Ezequiel vão mencionar essa equivalência entre a profecia. O livro de Números vai fazer uma profecia dizendo mais ou menos assim: ah, então tá, vocês não querem entrar na terra de Canaã? Beleza. Então, para cada um dos dias, Deus tinha mandado eles atravessar o Jordão e invadir a terra de Canaã. Eles ficaram com medo, mandaram os caras dar uma olhadinha, chegaram lá, os caras disseram: olha, a terra é boa, bárbara. Só que essa é a parte boa da história e ela termina aí. O problema é o seguinte: a cidade dos caras tem um muro muito alto e os caras são medonhos de alto. A gente viu uns caras com perto de 3 metros de Golias que tinham quase 3 metros de altura. A gente não dá nem pro cheiro. Nós temos que voltar para o Egito e fazer um acordo com o faraó, ver se eles aceitam, ver se o faraó aceita nós de novo como escravos. Mais ou menos isso, ok? Bom, aí então vem a profecia aqui de Números 14. Deus diz para Moisés o seguinte: então diga para a turma o seguinte: para cada dia que os espiões ficaram lá olhando a terra e depois voltaram desanimando, turma, eram 40 dias. Para cada dia, vocês vão passar um ano inteiro aqui no deserto. E é por isso que o êxodo durou 40 anos. Muito bem. Portanto, esse período de 10 dias aqui, na prática, foi um período de 10 anos. Ele começa no ano 303 e termina no ano 313. O cristianismo era uma ameaça para o império. Existem alguns documentos de administradores de províncias de Roma, pelo menos um deles diz o seguinte: o sujeito escrevendo para o imperador em Roma, dizendo o seguinte: majestade, nós precisamos fazer alguma coisa porque essa praga chamada cristianismo se espalhou por todo lugar. Boa parte dos meus funcionários estão sendo convertidos, e se continuar assim, ninguém mais vai prestar honra ao Deus de Roma. O Deus de Roma era o imperador. O imperador na época era adorado. Eles construíam templos para o imperador. E aí de repente veio o cristianismo dizendo o seguinte: não, você não vai adorar outros deuses, você vai adorar Deus. Você não vai oferecer culto a uma pessoa, você tem outro tipo de filiação religiosa. O sujeito que cuidava disso chamava-se Diocleciano. Ele determinou o extermínio dos cristãos. Está aí a data do decreto dele. Aqui você tem uma cena, viu? Algumas das melhores pessoas que já passaram pela face da terra tiveram que morrer para que isso chegasse até nós. Então, valorize a Bíblia que você tem em casa. Dessa época aqui, da igreja de Esmirna, era esse cidadão aí. Aqueles que estavam conosco aqui a semana passada, eles já sabem ler grego, né? Eu vou fazer uma correção. Eu vou fazer uma correção aqui. Aquela tabela de equivalência do grego da semana passada tinha um erro aqui quanto ao gama. Ok? Aqui estava aparecendo um x, mas é o gama, é o y. Para quem está chegando essa semana, é fácil entender isso. Isso aqui são letras maiúsculas e minúsculas. As maiúsculas estão aqui, as minúsculas para cá. O que é o equivalente em português? E agora então me diga qual é o nome desse cara. Vamos começar lá com a primeira. Isso aqui é um pi. Ok? Soa P para nós. Esse aqui é o Ômicron. Onde é que está o Ômicron aqui? Está aqui, ó. P com O vira O. Esse cara aqui é um Y de ponta cabeça. Esse é fácil, é o lambda. Onde é que está o lambda aqui, ó? Está aqui, ó. É o L. Esse aqui é aquele negócio que o alemão pronuncia o U com trelinha, né? O pastor Walter é craque nesse negócio. Vamos achar esse negócio aqui, quer ver? Está aqui, ó. É o Y, mas com trelinha ele vai soar I. Então virou poli. Esse cara aqui é grego total, né? O K nosso. Esse aqui é o Policarpos. Policarpos.
Deixa eu falar para vocês sobre Policarpo. Sabe quem era o mentor espiritual de Policarpo? João. O João do Apocalipse. O João do Apocalipse. Policarpo aprendeu o que aprendeu com João. Já imaginaram? Uma coisa é ter um infeliz como eu falando para você, né? E outra coisa é ter João falando. Foi assim que Policarpo aprendeu. Muito bem. Ele saiu da igreja de Éfeso e foi cuidar da igreja de Esmirna. E lá na igreja de Esmirna ele se tornou líder. E quando esse cidadão chamado Estácio Quadratus chegou em Esmirna, ele chegou com a seguinte missão: existe um povo muito perigoso, foi bem assim que aconteceu. Um povo muito perigoso em Esmirna, é um povo revolucionário. Esse povo não presta honras ao imperador, esse povo tem que ser destruído. E o líder desse povo é um revolucionário mais perigoso ainda, chamado Policarpo. Aí o Estácio Quadratus pegou e juntou toda a sua turma e disse: não, nós temos que prender esse cara, porque do jeito que está aí, daqui a pouco eles vão matar nós. E aí saiu se informando e foi até a casa de Policarpo. Chegou lá, perguntou quem que era Policarpo. Aí um cidadão saiu e disse: sou eu. Falou: não, você está brincadeira. Eu quero falar com Policarpo, o líder revolucionário. Ele falou: não, sou eu. Quem que era Policarpo? Ele tinha 86 anos de idade. 86 anos. Uma barbinha branca. E aí, quando ele se identificou, mostrou identidade, CPF, aquela coisa toda, o Estácio Quadratus disse para ele o seguinte: o senhor está preso. O senhor está preso. Só que a distância até a cidade era longa e Policarpo fez a seguinte proposta para Estácio Quadratus: a estrada vai ser longa, os soldados vão provavelmente passar fome no caminho. O senhor quer que eu peça para minha senhora fazer uma janta? Então imagina o Estácio Quadratus olhando para a turma: vocês querem comer ou vocês querem andar? Não, eu vou comer antes. Eles jantaram na casa de Policarpo. Quando terminou a janta, Policarpo disse assim: o senhor permite que eu ore por vocês? Os Quadratus não sabiam o que era oração. Não pode. E aí então Policarpo faz uma oração pedindo que Deus protegesse, acompanhasse não só os soldados, como as famílias envolvidas. Muito bem. Quando chegou em Esmirna, Estácio Quadratus foi falar com o chefe dele e disse: olha, não sei o que está acontecendo, mas o cara que o senhor me mandou prender, primeiro não é revolucionário, não é perigoso, e vou lhe dizer mais, ele é gente boa e a mulher dele cozinha com uma perigosa. Aí então, a ordem que ele recebeu era a seguinte: ele tinha que executar Policarpo e ele tinha que executar rápido. Ele faz o que pode para tentar salvar Policarpo. Isso aqui está registrado na história. Ele diz assim para Policarpo: pensa na tua idade, o senhor não tem nada de perigoso. Faz o seguinte: só jura pela saúde do imperador. Nem quero que o senhor adore o imperador. Jure pelo imperador. Diga que Jesus Cristo não é tão importante assim. Se o senhor fizer isso, está resolvido o problema. Eu não quero condenar o senhor. A resposta de Policarpo fez história. Presta atenção no que ele fala. Pessoal, isso chega para nós como histórias. Isso custou a vida de Policarpo. Olha o que fizeram com Policarpo. Colocaram ele no centro de uma arena e soltaram os leões. A história registra isso. Os leões se recusaram a atacar Policarpo. Você já imaginaram? Os leões ficaram uma semana inteira sem comer nada. Aí saiu o primeiro olho e falou: nossa, é Policarpo. Vocês estão de brincadeira com nós. Bom, ele acabou sendo queimado vivo porque os leões não queriam comer. E olha que maravilha.
Só tem 2 igrejas entre as 7, só 2, que não tem nenhuma repreensão. Uma delas é Esmirna, a igreja de Policarpo. Isso quer dizer que eles não tinham pecado? Não. Nenhum de nós é perfeito. Policarpo também não é. Policarpo só vai para o céu por causa do sangue substituto de Jesus Cristo na cruz. Ponto. Mas Policarpo era de uma outra qualidade de gente. E a igreja de Esmirna também. Muito bem. Como? Isso. Não. Eu estou falando por enquanto só de Esmirna. Filadélfia é outra igreja, nós vamos falar dela mais à frente. Mas eu estou me referindo a Policarpo e a igreja dele, a igreja de Esmirna. Não era só Policarpo que era gente da melhor qualidade. A igreja dele, os membros da igreja dele, eram gente também da melhor qualidade. A promessa para essa igreja aparece em Apocalipse 2:10. Pode ler, seu Renato, por favor. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vai pôr na prisão alguns de vocês, para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. E o verso 11 termina dizendo assim: aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Eu sei que para alguns de vocês esse negócio de segunda morte não faz muito sentido, né? Mas então, só uma rápida explicação aqui. A morte que nós conhecemos, essa que povoa os cemitérios do mundo afora, é o que a Bíblia chama de primeira morte. E essa morte não tem a menor importância do ponto de vista bíblico. Você vai ver isso no Apocalipse. Todos os que já morreram, todos, em todos os tempos, vão ressuscitar. Todos. Portanto, a primeira morte não tem a menor importância. O problema é a segunda morte. Essa aqui não tem escapatória. Isso vai ficar mais claro mais à frente no Apocalipse. Vamos para outra igreja, Pérgamo. Esse período profético começa em 313 e termina em 538. Por que 313? Olha só. É importante agora você começar a se amarrar com esses dados históricos. Isso é fundamental, hein? 313 sai Edito de Milão. O sujeito que mandava para ele soltar era Constantino. E Constantino faz a seguinte proposta para os cristãos. Isso tudo está registrado na história. Diz a lenda, eu não sei se aconteceu, ok? Não sei, mas a lenda diz assim, que ele teve um sonho, que iria lutar uma batalha importante, e nesse sonho ele teria visto uma cruz, e no sonho alguém disse a ele o seguinte: sob esse símbolo você vai vencer. Era uma batalha que ele não tinha certeza se ia ganhar. Então ele mandou pintar no escudo de todos os soldados o símbolo que ele viu no sonho, que era o símbolo da cruz. E aí, no dia seguinte, quando eles foram pela batalha, eles passaram por dentro de um rio. É como se Constantino quisesse batizar o seu exército todo. Eu não sei se isso é verdade, porque eu sei que ele ganhou a batalha. E daí, depois disso, veja, ele era pagão, hein? 100% pagão de pai e mãe. Depois disso, ele começou a prestar atenção nas coisas cristãs. Disse: uau, rapaz, então o símbolo importante é o símbolo da cruz. E nós estamos colocando a turma que prega esse símbolo, defende esse símbolo, ama esse símbolo. Nós estamos colocando essa turma para ser comida de leão nas tardes do domingo? Não podemos fazer isso. Aí ele chama os cristãos e propõe um acordo. Vamos fazer um acordo. Vocês querem continuar sendo comida de leão na tarde do domingo? Não, nenhum de nós quer. Então vamos fazer um acordo. Eu proponho para vocês o seguinte: primeiro, eu concedo a vocês liberdade de culto, direito de propriedade. Mais à frente, ele chegou a prometer o seguinte: eu vou fazer do cristianismo a religião do Estado. Quantos querem? Todo mundo levantou a mão. Se
Se o cristianismo fosse a religião do Estado, os cristãos iam deixar de ser comida de leão. Você está entendendo? Quem vai botar os caras da religião do imperador para comida de leão no Coliseu? Ninguém vai fazer isso. Só que Constantino tinha horror a judeu. Ele disse o seguinte: olha, cristão eu vou virar, judeu nem pensar. Então nós vamos ter que fazer algum acordo aqui. Tudo bem? Ah, não, para, majestade. Veja, é uma decisão muito difícil você escolher entre a verdade e o erro quando a tua vida está em jogo. Talvez fique mais difícil, Diego, para você que tem 3 filhos, quando a vida deles está em jogo. É fácil para nós criticarmos as decisões que a igreja de Pérgamo tomou. Eu não sei se tivéssemos lá, teríamos feito diferente. O fato é que a partir daqui, o cristianismo deixa de lado o está escrito, deixa de lado assim diz o Senhor, e passa a fazer alguns acordos. E nós temos até hoje, dentro do cristianismo, até hoje, conceitos que não são bíblicos e que entraram no cristianismo nessa época. Nós vamos ver isso acontecer ao longo do livro do Apocalipse. O elogio que Jesus faz à igreja de Pérgamo é que alguns deles, apesar disso, não abandonaram a fé. Mas a crítica é terrível, né? Há alguns de vocês que seguem os ensinamentos de Balaão. O que fez Balaão? A história de Balaão está aqui, ó. Se você quiser ler, Números capítulo 22, 23 e 24. Para quem ainda não está acostumado com essa simbologia da Bíblia, quando tem 2 pontos aqui, primeiro é o capítulo, depois é o verso. Quando tem esse hífen, Marcelo, eu estou dizendo o seguinte: você vai ler o capítulo 22 inteiro até o 24, portanto o 23 está dentro aqui. Tudo isso é parte da história. Balaão era um profeta que começou como sendo um profeta de Deus, depois ele se apaixonou pelo dinheiro, etc. e tal, e ele dava conselhos e fazia sermões para quem pagasse mais. Ele arma uma armadilha para o povo de Israel e faz com que o povo de Israel começasse a adorar deuses pagãos. Foi Balaão que trouxe os primeiros deuses pagãos para dentro do arraial de Israel, e depois Israel passou a adorar Astarote, Baal e aquela coisa toda. O povo que estava sendo aconselhado por Balaão foi instruído a oferecer as meninas mais bonitas deles para seduzir os garotos de Israel. Então você imagina a situação, né? Aparecia uma menina muito bonitinha, e o cidadão do lado de cá se apaixonava por ela, casava, e daí então começava uma relação mista, onde o papai adorava o Deus de Israel e a mamãe adorava Astarote. As crianças passam mais tempo com quem? Com a mamãe. E aí começou a nascer uma geração de judeus que adorava quem? Astarote. Percebeu? A mesma coisa aconteceu aqui. Olha a promessa que é feita à igreja de Pérgamo. Para aqueles que conseguirem a vitória, eu darei o quê? O maná escondido. O que é o maná, hein, pessoal? O alimento que sustentou o povo de Israel por 40 anos no êxodo. Eles estavam no deserto. Quando eles saíram do Egito, eram 2 milhões de pessoas. Já imaginaram? 2 milhões de pessoas. Deserto. O negócio chama-se deserto porque não tem supermercado, não é isso? Não tem água potável, não tem aquele franguinho girando lá, né? Isso é deserto. Como é que eles se mantinham vivos? Comendo maná. O maná era algo preparado aonde? Na cozinha de Deus. Vinha toda manhã. Nenhum de nós sabe o gosto que isso tinha, mas a Bíblia diz que parecia com bolos de mel. O que uma cozinheira gosta de ouvir quando alguém come
da refeição que ela preparou. Uau! Algo que foi preparado na cozinha de Deus. Imagina o que era o maná, pessoal. Bom, eles comeram maná por algum tempo, sabe? O que eles disseram depois de algum tempo? Disseram assim, ó, isso falaram para Deus, está escrito na Bíblia. Disseram bem assim, ó, a gente está com saudade de comer peixe com cebola. O peixe eu até entendo, também ia reclamar. Por cebola, certamente não entendo nada. Jamais ia reclamar por ausência de cebola. A gente está com saudade, os caras tinham maná produzido na comida de Deus, aliás, na cozinha de Deus, e eles começam a reclamar que está faltando peixe e cebola. E é essa a expressão que eles usam. Nós estamos enfastiados com esse maná. Ó, Deus tem uma paciência infinita. Mas é assim mesmo, professor, pé ruim indignada. Se ele foi capaz de apretar isso e não destruir o povo de Israel, ele vai ser capaz de fazer muitas coisas por nós. E agora então, uma novidade. Eu não sei se você gosta ou não do teu nome, mas no céu você vai receber uma pedrinha branca e lá vai ter um nome novo. Olha, cada um de nós tem uma característica pessoal. Eu vou contar um para você que é característica pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós, quando gostamos muito de alguém, a gente procura usar um nome diferente para se dirigir a essa pessoa. Certo? A minha esposa chama-se Rejane. Eu só chamo ela de Rejane. Okay? Quando estamos nós dois e a coisa é mais informal, nós dois, a coisa mais informal, eu chamo ela de Bela. Bela. Como regra, é Bela o tempo todo. E quando a coisa é um pouco menos formal ainda, eu chamo ela de Belinha. E ela gostou tanto disso que o e-mail dela é Belinha Barbosa do Hotmail. É um dos grandes elogios que ela faz para mim. Ela não está aqui para ouvir isso, mas é um dos grandes elogios que ela faz para mim. Eu sou o único que chama ela de Belinha. Ok? Muito bem. Eu não sei com você. Comigo é assim. Quando tem alguém que eu realmente amo, tem um nome diferente. Tem um nome diferente. Jesus tem a mesma estratégia. Ele olhou para Pedro. A mãe de Pedro chamava ele de Simão. Ok? Jesus disse: eu vou chamar você de Pedro. Eu vou chamar você de Pedro. A mãe chamava a criança de Saulo. Jesus disse: não, eu vou chamar você de Paulo. Ok? Eu não sei qual o nome que eu vou receber se eu chegar no céu. Eu sei que vai ser um nome novo. E o teu também não vai ser diferente. Você vai contar, né? A gente vai precisar saber. Muito bom. Vamos para a última igreja, Tiatira. Tiatira começa no ano 538 e termina no ano de 1517. Por que 538? Olha o que aconteceu em 538. Nessa época aqui, 538 da nossa época, não existia mais a Roma dos Césares, aquela Roma do Augusto, quando nasceu Jesus, a Roma que assassinou Jesus. Os Césares não existiam mais. Existia ainda o Império Romano, só que agora era o Império Romano no Oriente, Constantinopla. Qual era a história? Houve uma cisão, a Casa Real em Roma ficou por algum tempo dividida entre Roma e Constantinopla. Por fim, ela foi só para Constantinopla. E Roma fica à mercê das tribos bárbaras. Se você correr a história, você vai ver que os vândalos passaram por lá. Não tem nenhum vândalo vivo, hein? Mas eles passaram por lá e fizeram um horror tamanho que até hoje, quando você fala de vândalo, você está falando do quê? Sujeito bem comportado, não é isso? Não. Os vândalos passaram por lá, arrasaram a cidade. Depois passaram uma outra tribo bárbara chamada Eros. E por último
passar uns caras chamados ostrogodos. Corra na história. Roma era atacada por todas as tribos bárbaras que estavam na região. E aí então Justiniano faz o seguinte: ele entrega ao Papa da época, que era João II, não só a autoridade sobre a igreja cristã, mas ele entrega também o poder político em Roma. E a partir de 538, por um período de 1260 anos, a história registra isso. O poder político em Roma foi exercido pelo Papa de plantão. É o período que a história registra como sendo da supremacia papal. Nesse período, os papas mandavam prender e soltar, não só em Roma, na Europa como um todo. Tem uma história medonha que aconteceu com um enviado de Roma na Inglaterra. A Inglaterra, para vocês terem uma ideia, resolveu fazer um acordo para contar com a proteção de Roma e passou a pagar impostos para Roma. O rei da Inglaterra entregou a coroa inglesa no colo de um enviado de sua santidade. Isso está tudo registrado na história. Quem foi o rei da Inglaterra nessa época? Era um sujeito chamado João Sem Terra. Bom, portanto, aqui, em 538, o Papa passa a ser o líder político de Roma e vai até 1517. 1517 é um ano espetacular. O ano passado fez 500 anos. Veja, 1517 mais 500 dá o quê? 2017, foi o ano passado. Né? Novamente, um católico, agora um doutor em teologia, Martinho Lutero. Quando se encontrar lá no céu, nada de chamar de Lutero, hein? Doutor Lutero, tenha todo o respeito por ele, ele fez por merecer. Ok? O doutor Martinho Lutero era o responsável por uma capela na cidade alemã de Wittenberg. E ele começou a estudar a Bíblia. E ele descobriu algumas coisas extraordinárias. Vamos falar mais sobre isso na semana que vem. Começa com Lutero, um sacerdote católico, o que nós conhecemos hoje como sendo a Reforma Protestante. Olha o elogio feito a essa igreja que quase dominou a história por 1000 anos. Vocês são fiéis. O que mais? Trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Olha a parte final desse elogio. Eu sei que o que você faz agora é mais do que você fazia no início. Pergunto para você o seguinte: será que Jesus podia falar isso de você hoje? Eu sei que o que você faz agora. Estou falando do ponto de vista espiritual. A preocupação que você tem com o teu semelhante, a preocupação com a salvação das pessoas, especialmente daqueles que estão na tua família. Eu tenho o privilégio de ver aqui muitos pais com filhos. Isso é um bom sinal. Você faz agora pelos teus filhos mais do que você fazia antes. A salvação deles é algo que incomoda você. O pessoal da igreja de Tiatira se preocupava com isso. A repreensão. Tenho contra vocês uma coisa: vocês toleram quem? Jezabel. Uau! Tem gente que quando pensa em Jezabel pensa numa mulher muito maquiada, né? É verdade que ela se maquiava, mas não é esse o ponto principal aqui. Quem que era Jezabel? Primeiro, Jezabel foi uma rainha de Israel, mas ela não era judia. Ela era de Sidom, ela era filha do rei Etibaal de Sidom. Ela foi esposa do rei Acabe. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Elias. Lembram da história de Elias? Corram no primeiro livro de Reis, em especial a partir do capítulo 16. Tem uma história interessante. Jezabel era uma rainha pagã, Elias era o profeta de Deus. E Jezabel resolveu que ia matar o profeta de Deus, porque ela não só era pagã, como ela tinha trazido 600 sacerdotes pagãos para Israel, e ela assalariava esses
esses caras comiam da comida dela. Aí então, Elias, amando de Deus, mata os 600. Vocês imaginam o que aconteceu, né? Jezabel ficou possessa e ela resolve que ela iria aniquilar Elias. Veja, Elias tinha matado 600 profetas pagãos. Mas quando Jezabel disse que ele não ia viver 24 horas, sabe o que aconteceu? Elias tremeu e saiu correndo, e não correu pouco. Ele correu pelo menos uns 250 quilômetros. Deus teve que mandar um anjo com comida, dizendo: leva a comida para Elias antes que ele morra de fome. O anjo foi lá e disse: come e dorme. Ele comeu. Daí dormiu. Ele acordou, o anjo estava lá com comida e falou: come e dorme. Ele comeu e dormiu. Aí quando ele acordou a terceira vez, o anjo disse: agora você pode correr, porque agora tu está forte. E ele correu até o Monte Sinai. Ele correu mais de 200 quilômetros com medo de Jezabel. E chegou lá no Monte Sinai, depois de ter corrido uma semana inteira. Chegou lá no Monte Sinai, sabe para fazer o quê? Veja, ele tinha estado com Jezabel uma semana antes, tinha visto o poder de Deus, tinha matado 600 homens. Okay? Muito bem. Agora Jezabel disse que ia matar ele correu 200 quilômetros, chegou lá no Monte Sinai e disse assim: Senhor, agora o senhor pode me matar. Porque não tem mais condição. Eu faço o que o senhor tem. Agora a mulher está dizendo que vai me matar. E o senhor sabe que ela cumpre o que promete. Percebeu? Essa era a Jezabel, aquela que queria destruir os profetas de Deus. Jezabel era especialista em trocar a verdade pelo erro. A igreja, durante o período de Tiatira, se entregou completamente ao paganismo. E desafortunadamente, um esforço grande foi feito a partir da reforma, que é a próxima igreja que vai aparecer, mas desgraçadamente, muito disso ainda está arraigado. Existem alguns conceitos dentro do cristianismo, pessoal, que não tem nada a ver com a Bíblia, e a grande maioria dos cristãos acredita nisso, grande maioria. Isso não está escrito na Bíblia, não tem nenhuma sustentação bíblica. Sabe de onde vem isso? Da época dos gregos. Tem muita coisa no cristianismo que é totalmente pagã, da época dos gregos. Por exemplo, Platão, Sócrates, esses caras pregavam isso 500 anos antes de Jesus. Por que os gregos? Você tem que lembrar que o Império Romano foi precedido pelo Império Grego. O grego era fundamental nos dias do início do cristianismo. Tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. O grego era inglês daqueles dias. É o que está acontecendo hoje. O inglês não era o inglês da forma como nós conhecemos por causa dos Estados Unidos. Era o inglês por causa da Inglaterra. A Inglaterra não é mais a maior nação do mundo. Há uns 200 anos atrás era. Desde que o almirante Nelson ganhou uma batalha naval e tal, a Inglaterra se tornou uma grande potência. Mas o que aconteceu? Os Estados Unidos cresceram em cima de uma cultura que tinha vindo da Inglaterra. A mesma coisa aconteceu com Roma. Roma cresceu em cima da cultura grega. Eles trocaram os nomes dos deuses, mas se estabeleceram no mesmo caldo cultural. E o cristianismo abraçou a cultura pagã dos gregos e trouxe isso para dentro do cristianismo. E até hoje as pessoas não discutem muito isso. Esse período aqui foi de apostasia terrível. Ele termina em 1517 com o início da Reforma Protestante. A promessa aparece entre o verso 26 e o verso 28. Aos que conseguirem a vitória e continuarem até o fim, eu darei o quê? Jesus falando: a mesma autoridade que eu recebi de meu Pai. Existe um outro verso da Bíblia onde Jesus diz assim: aqueles que vencerem, eu permitirei que eles se sentem no meu trono e governem comigo, do mesmo jeito que eu sentei no trono do papai e até hoje governo comigo. Se você pudesse sentar por um dia que fosse no trono
da Inglaterra. Já imaginaram? Tem uma porção de gente querendo sentar naquele trono, a rainha não vai liberar aquilo tão fácil, hein? A mãe dela viveu além dos 100 anos. O menino que nasceu esses dias, que é o 5º na sucessão, vai levar tempo aquele menino, ok? Mas vamos imaginar que a dona Elizabeth dissesse o seguinte: olha, eu quero abrir mão do trono da Inglaterra por uma semana e eu estou convidando você, Juliano. Já imaginaram? Juliano I, rei da Inglaterra, ele vai dizer que não, pessoal. Faz algum sentido. A promessa bíblica não é para o trono da Inglaterra, não é para a presidência da República, não é para a Casa Branca. A promessa bíblica é para o trono do universo. Nenhum de nós sabe exatamente o que vai acontecer no céu. Agora, uma coisa é bíblica. A ideia de que nós temos outros mundos que Deus criou. Esse universo é grande demais para ter só a gente aqui. Tem mais gente por aí. Também é bíblico o conceito de que o mal não vai se levantar duas vezes. Portanto, quando a perfeição for restaurada aqui, acabou. Aqueles que vencerem vão ter uma história espetacular para contar o universo afora. Ok? Então, o que eu estou dizendo agora, o que eu vou falar agora, não está escrito com essas palavras na Bíblia, mas é 100% bíblico, seu Renato. Olha o que pode acontecer consigo. Jesus voltou, o senhor está entre os salvos, e Jesus chega para o senhor e diz o seguinte: seu Renato, qual o compromisso que o senhor tem semana que vem? Diz: não, senhor, tem algumas coisas para fazer, mas não tem compromisso nenhum, a minha agenda está bíblica, o senhor define. Aí ele diz assim: olha, Jesus falando consigo, o senhor se importa aí em Alfa Centauro, para contar um pouquinho da experiência? Eles estão querendo, eles querem alguém que tenha passado pelo drama lá do pecado da terra, aquela confusão, eles querem ouvir, porque eles não entendem isso. O senhor pode fazer a força de ir lá para ali e explicar para eles isso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós vamos poder testemunhar de algo que nunca nenhum ser criado passou, que é não só ter sido criado perfeito, como ter passado pela queda, se metido nessa confusão desgraçada que nós estamos aqui, e ver a perfeição se restaurar. Essa experiência nenhum outro ser, nem os anjos têm. Isso é único nosso. É para isso que Jesus está convocando você. Esse é o meu último slide. Quanto é que vale vida eterna para você? Eu vejo muita gente preocupada com o plano de saúde, com remédio, com fazer exercício, academia. Quanto é que vale vida eterna para você? Vida eterna com qualidade. Quanto é que vale para você? Se você é daqueles que acha que isso não tem preço, então está na hora, diante de você dormir, você fazer essa pergunta para o travesseiro: se Jesus voltasse hoje à noite, enquanto eu estou dormindo, será que Ele iria me conceder a vida eterna? Se você tiver certeza que sim, louvado seja o nome do Senhor. Continue assim. Se você tiver qualquer dúvida, vou fazer uma pergunta. Não durma antes de você resolver essa questão. E para você resolver essa questão, tudo o que você precisa é escrito na Bíblia. É se dirigir a Jesus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Isso salvou a vida de um ladrão. Pode salvar a todo mundo. Fecha os olhos. Com os meus. Muito obrigado pelas cartas que o Senhor escreveu à igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira. Obrigado pela carta a Esmirna. Obrigado pela vida de pessoas da melhor qualidade, como João, como Ricardo. E também tantos anônimos, famílias inteiras que foram destroçadas de maneira brutal. Obrigado porque o Senhor tem nos dado uma vida confortável, pela liberdade de culto, pela oportunidade de ter a Bíblia conosco. Ajuda-nos a valorizar mais esse texto. Que a Tua misericórdia nos dê sabedoria ao estudá-lo, que o Teu Espírito nos oriente naquilo que
devemos fazer e nas mudanças que o Senhor espera de nós. Amém. O Senhor sabe que não somos perfeitos, o Senhor sabe das dificuldades com as quais lutamos, das dúvidas que temos. Trabalha conosco, deixa que a tua voz seja ouvida de maneira clara, dizendo esse é o caminho e ande por ele. Amém. Te peço também que o Senhor volte logo para nos buscar, porque as coisas estão bem difíceis aqui. Algumas pessoas lutam com dificuldades, algumas pessoas estão passando por problemas muito sérios do ponto de vista da saúde física, algumas têm grandes dificuldades com a saúde emocional. O Senhor sabe das nossas muitas limitações. Continua conosco, Senhor, não nos desampare, não nos deixe cair em tentação, guarda-nos do mal, volta para nos buscar, por Jesus. Amém.